É muita alegria estar com vocês, poder retornar a essa casa. Nosso coração se alegra. E eu não fico triste não, tá, pastor? Muito pelo contrário, que o Senhor continue abençoando as vossas vidas. É uma alegria poder estar com vocês. Eu quero também desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Bom, o dia foi bastante corrido, tivemos nossa ceia hoje pela manhã e fomos também no casamento de um primo, ali em Mairiporã. Acabamos retornando, por isso cheguei um pouco atrasado. Mas o Senhor também nos proporcionou essa noite para falar da palavra dEle, a qual amo ministrar e a qual o Senhor tem nos incumbido nesses últimos tempos, tá bom? Minha esposa está me acompanhando, é a primeira vez que ela vem e é muito bom ela estar comigo. Nós não podemos sempre andar juntos, devido também aos seus estudos, a também ministrar, e quando eu saio ela precisa ficar cuidando da congregação, mas aprove o Senhor nos proporcionar esta oportunidade, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, o seu capítulo de número 1. Vamos ficar com o versículo de número 13 e 14. Carta de Paulo aos Colossenses. O seu capítulo é o capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do verso, na verdade, os versículos 13 e 14. A minha versão, gente, ela está dizendo desta forma: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, que é a remissão dos nossos pecados. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Estamos diante de uma das mais poderosas cartas que temos em mãos, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Esta é uma poderosa carta, não só pelo fato da mais pura cristologia, porque o que temos em mãos é a mais pura cristologia, é o mais puro estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas não obstante a isso, a carta aos Colossenses também demonstra o amor fraterno, o amor verdadeiro, até porque Paulo nunca esteve ali em Colossos. Não fora Paulo que instituíra a igreja de Colossenses. Na verdade, Paulo ele está preso, isso em sua primeira prisão, Atos capítulo de número 28, e esta prisão ele ficou por cerca de 2 anos numa casa alugada, até que ele esperasse o seu julgamento, até porque ele havia apelado para César, devido a acusações intensas e severas que haviam feito sobre a vida do apóstolo Paulo, e é o que a gente vê ele apelando para César, querendo ir a Roma. E quando Paulo apela para César, fazendo questão de ir até Roma, Paulo tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é que ele entende que o evangelho tinha que chegar aos confins da terra. Essa era a promessa de Atos capítulo 1, versículo de número 8. Receberei poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A promessa era que o evangelho chegaria nos confins da terra, e de fato chegou. E Paulo, sabendo desta verdade, o que ele pensa? Já que eu estou tendo a oportunidade, vou apelar para César, então quero ir até Roma, e eu sei que o evangelho vai alcançar os confins da terra, e de fato alcançou. Segundo propósito dele querer ir para Roma, é que tudo o que chegava em Roma ganhava notoriedade. Então todas as coisas, sejam elas positivas ou negativas,
chegou em Roma, explodia, o mundo inteiro aderia àquilo dali. Então, qual que é a mentalidade? Já que eu vou para Roma, o evangelho atinge os confins da terra, e o evangelho chegou em Roma, se alastra para o mundo inteiro. Dê glória a Deus que o evangelho chegou até nós hoje. Devido a esses dois propósitos. Porém, Paulo não havia aberto a igreja em Colossos, estando preso por cerca de 2 anos, podendo receber alguns visitantes na sua casa. A Bíblia diz que Epáfras vai ir até Paulo. Por exemplo, no capítulo 1, você pode acompanhar aí, no versículo de número 7, Paulo diz que eles, a igreja em Colossos, haviam sido instruídos por Epáfras. Epáfras, no versículo 7, era o amado conservo de Paulo, porque estava com Paulo na sua prisão, certo? Mas também era um homem que havia instituído a igreja em Colossos, pregado para os cristãos em Colossos, e estava ali direcionando os cristãos naquela cidade. E devido a alguns problemas esses que alguns homens mestres da lei desceram de Jerusalém, eles estavam infiltrando-se dentro da igreja e pregando, contrariando a pregação do verdadeiro evangelho. E haja vista que, chamados de judaizantes, eles focavam bastante o feito, as obras, a meritocracia no evangelho, a ponto de a mentalidade farisaica ser aderida também dentro da igreja em Colossos. E o pior problema daquela época não era nem os demônios, o pior problema daquela época não era nem Satanás, o pior problema daquela época eram as heresias dentro da igreja. Eram os falsos mestres infiltrando-se dentro da igreja e fazendo com que os cristãos pautassem as suas obras, os seus feitos, os seus méritos. E isso vai totalmente contra o ensino do verdadeiro evangelho, pregado também pela pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também escreve aos Efésios dizendo assim que nós somos salvos pela graça. E isto não é por obras, porque é a graça que nos alcançou, para que a glória não seja do homem, mas a glória seja de Deus. O que acontece dentro da igreja em Colossos é que esses judaizantes estão entrando dentro da igreja e estão querendo embaraçar a mentalidade e também o progresso da igreja em Colossos. E aí o que Epáfras faz? Vou correndo até Paulo, vou buscar ajuda, vou pedir para que Paulo nos socorra e nos dê algumas instruções. Tanto é que no capítulo 1, eu sei que sua Bíblia está aberta, você vai ver no versículo de número 3, que Paulo começa dizendo assim: olha, eu dou graças a Deus, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Estamos orando por vocês, igreja de Colossos. Vocês não estão sós nessa batalha, muito pelo contrário, estamos em constante orações por vossas vidas. No versículo de número 4, Paulo disse assim: olha, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Olha que interessante, Epáfras informa Paulo dentro da prisão, e então Paulo vai informar a igreja de Colossos, dizendo que desde o dia que ele ouviu falar da fé que eles tinham, e Paulo dá um detalhe nesse versículo 4, que a fé deles era a fé em Cristo Jesus. Ele não foca Jesus Senhor, ou Senhor Jesus Cristo, porque Paulo tem uma metodologia que quando ele escreve Cristo Jesus e quando ele escreve Senhor Jesus, ele muda a ênfase, porque uma coisa é falar de Senhor Jesus, falar de Jesus como Senhor, e o seu senhorio é quem cobra a igreja, mas outra coisa é falar de Cristo Jesus, porque esse Jesus é o ungido, o Messias enviado
para salvar e resgatar as nossas vidas. O que Paulo quer dizer para os colossenses é que desde o dia que ele ouviu acerca da fé que eles tinham em Jesus Cristo e também do amor que eles tinham por todos os santos, o coração de Paulo se encheu de alegria. Irmãos, agora imagine você aqui pregando o evangelho, você na igreja, e de repente lá do outro lado, você fica sabendo que uma pessoa da sua família, dura de coração, que estava nas drogas, que estava na vida errada, teve um encontro com Jesus, e você se alegra. Só que agora você também está sendo informado que essa pessoa da sua família está sendo também de uma forma contrária, impulsionada por pessoas que querem tirá-la do evangelho. Seu coração iria se entristecer, e você iria fazer alguma forma, dar algum jeito para fortalecer a fé dessa pessoa. A mesma coisa é o apóstolo Paulo. Ele, embora não havia aberto a igreja, embora não os conhecia face a face, capítulo 2, versículo 1, eu nunca vi, e eu quero estar para ver vocês face a face. Paulo tinha um amor constante pela vida daquela igreja, e é por isso que ele escreve essa carta, focando na obra e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a verdade que Paulo tem para essa igreja em Colossos? A verdade está no versículo de número 13, que diz assim: ele nos libertou do império das trevas. Olha, eu sei que vocês estão sofrendo perseguições, eu sei que aí do outro lado as coisas não estão fáceis, só que eu quero que vocês olhem unicamente para Jesus Cristo, porque quem olha para Jesus Cristo, foca também a obra que Jesus fez por ele, e ninguém consegue tirar alguém da presença de Deus, quando esse alguém sabe do que Jesus Cristo fez por ele. A coisa que mais nos fortalece na igreja, irmãos, não é o que nós fazemos, por mais que é precioso, eu cantar, eu pregar, eu pastorear, eu servir, eu ser um obreiro na igreja, essas coisas são maravilhosas, mas o que nos torna firmes ou firmados na presença de Deus é reconhecer a obra que Cristo realizou por nós naquela cruz do Calvário. Ele nos libertou do império das trevas. Irmãos, vocês sabem o que significa império, e vocês sabem o que é o império, seu poder, sua estrutura e todas as suas audácias. E aqui nós vemos Paulo dizendo: vocês não foram comprados por qualquer valor, na verdade, vocês foram comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado naquela cruz do Calvário. Tudo e, portanto, esse poder nos libertou do império das trevas. Sabe o que é libertar do império das trevas? É livrar alguém do perigo, é você se colocar na frente do perigo para tirar quem está correndo um perigo. Você não está na igreja porque você tem tudo lá fora. Nós não estamos no evangelho porque somos ricos, porque se fôssemos não estaríamos aqui. Também não estamos na igreja porque somos perfeitos, porque aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui porque é um amor maior do que nós, a obra maior do que a nossa, um Cristo tão poderoso nos livrou do perigo. Eita, como é bom ser livrado do perigo. Eu já fui, gente, livrado por Deus de alguns acidentes. Eu já fui livrado, era para eu estar morto, o carro era para ter me pegado, eram para ter me dado tiro em cima da moto, mas Deus me livrou, que eu não sei nem te dizer como que aconteceu. Ele me livrou, porque eu sou alguma coisa? Porque Ele entrou na frente do perigo e disse: o meu sangue naquela cruz te livrou do perigo maior. Ele
Ele nos libertou do império das trevas. Gente, e que império terrível é esse? Satanás não só trabalha no mundo espiritual, que é o mais ferrenho e que de fato é a nossa verdadeira luta, mas Satanás não está só trabalhando no mundo espiritual agora. Satanás também está no mundo físico, atiçando, ludibriando a mentalidade das pessoas perversas para causarem mal para a sociedade. Nós não sabemos nem o que pode acontecer com a gente ao sair desta igreja. Vocês não viram esses tempos atrás? Uma jovem que acabou de sair do culto, fora abusada, fora morta, acabou de sair da igreja. Vocês não viram tempo atrás, que uma jovem a caminho da igreja, veio um homem rude, perverso, a raptou e também tirou a sua vida? Mas ela não estava indo para a igreja? Estava, mas do lado de fora, a perversidade no coração do homem, Satanás está aguçando para se tornar mais maléfico. E não obstante a todas essas maldades que temos visto, o mundo espiritual é uma realidade. Tem crente que vive pensando que o mundo espiritual não é real. Tem crente que vive pensando que as coisas espirituais não existem, mas estão com medo de ficar sozinhos dentro de casa, não conseguem dormir com a luz apagada, estão vendo vultos dentro de casa, estão tendo pesadelos com coisas horrendas. Tudo isso é o mundo espiritual. Ele está trabalhando para destruir a igreja de Cristo. Mas eu dou glórias a Deus e te convido também a dar um glória a Deus, porque Ele nos libertou do império das trevas. Ele entrou na frente do perigo. Era para você morrer naquele assalto, mas Ele te livrou, você não morreu. Era para você morrer naquela moto, Ele te livrou, você não morreu. Era para Satanás tirar a sua vida com tiros, e ele não conseguiu, porque você foi livrado por Jesus Cristo. E não só isso, na cruz do Calvário, Ele olha e diz: Pai, está consumado, tetelestai, está consumado. Eu dou liberdade a Ele. Isaías 53, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e também as nossas dores, e é Ele quem nos livrou. E eu também libero uma palavra, que Ele também guarda a tua casa, Ele também guarda os teus filhos, Ele também guarda o teu esposo, a tua esposa, Ele guarda a tua casa, Ele guarda a tua família. Se Deus não guarda a casa, disse Salomão, em vão vigia a sentinela. Mas nós estamos guardados pelo guarda de Israel. Ele não dorme, tampouco tosqueneja, e glória seja dada a Deus por isso. Então, igreja de Colossos, eu quero que vocês cristãos entendam uma verdade: Ele nos livrou do perigo. Aqui nós temos dois sentidos de perigo, e eu já expliquei um para vocês. É o perigo das lutas constantes espirituais. Satanás não descansa, não dorme, está a todo instante querendo nos destruir. Só que a morte de Cristo, o que Cristo fez, nos livrou de outro perigo. E eu posso até dizer que esse perigo foi o maior de todos. Maior do que o perigo de Satanás, do império das trevas, é o segundo perigo que a morte de Cristo nos livrou. E esse é o perigo da fúria justa do nosso Deus Pai. Lembra quando Jesus disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Sabe qual é aquele cálice que Jesus está se referindo? Justamente a ira justa
do seu próprio Pai. E não, nenhum pensamento do Pai acerca de amenizar a justa sentença sobre o pecado de toda a humanidade sobre Cristo, não passou em nenhum momento Deus Pai tirar a mão, ou bater só de uma forma mais amena. Na verdade, quando Cristo se refere a "afaste de mim esse cálice", ele sabia que a ira justa de Deus, devido ao pecado, seria sentenciá-lo até a morte. Mas eu dou glórias a Deus, sabe por quê? Porque quando Cristo vai para a cruz do Calvário, Ele está dizendo: pode vir sobre mim tudo isso, seja feita a sua vontade, mas livrou a igreja de passar por tudo isso. Era para eu, era para você, era para nós estar no lugar de Jesus Cristo, mas quando Ele vai, Ele nos livra também desse perigo, e é o perigo maior. Irmãos, naquele grande dia, a justa sentença de Deus, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que estiverem longe dele. O mundo pode estar dando gargalhada, o mundo pode olhar para nós e dizer: eu não sei o que vocês estão fazendo dentro da igreja, vão perder a mocidade, vão perder a juventude de vocês, igreja é coisa para velho. Não, o mundo pode olhar para nós e nos chamar de beatos, podem olhar para nós e nos chamar de cafonas, podem olhar para nós e dizer que estamos perdendo a nossa juventude dentro da igreja, mas eu vou te dizer uma verdade: eles terão de chorar amargamente naquele grande dia, porque naquele grande dia terão de se apresentar perante Deus, e ali já era. Sabe aquele ditado que ali é onde o filho chora e a mãe não vê? O filho chora e o pai não vê, a mãe não vê, a família não vê. Esse ditado é uma tremenda realidade. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai, e na hora que vão se apresentar na presença de Deus justo, lá não vai ter como enganar, lá não vai ter como olhar para Jesus e falar: eu não sabia, porque sabia. Lá não vai ter como olhar para ele e dizer: eu não fui informado, porque o evangelho está sendo pregado em todos os lugares dessa terra. Não tem como dizer que nós não somos informados, porque o evangelho é pregado no Instagram, o evangelho é pregado no X, o evangelho é pregado em tudo quanto é rede. O evangelho também é pregado na praça, é pregado na comunidade, é pregado na rua, é pregado em todos os lugares. Naquele grande dia não vai ter desculpa. Agora imagine você se apresentando perante Deus perfeito, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos, a sua veste é branca, ele é santo, ele é justo. Lá não vai ter como se esconder. Aqui tem crente que esconde, mas na presença dele tudo será revelado. Aqui tem pessoas que querem esconder, mas lá ele vai revelar. Aí ele vai dizer: você não pode, porque você não é ovelha, você é bode. Você vai ter o lugar certo para você. Você não pode, por quê? Porque você não é desse lugar. Por isso eu te convido a olhar para o que Cristo fez naquela cruz e a entender que ninguém mais poderá fazer algo por você, porque Jesus Cristo já fez. O que eu preciso, pastor Breno? Se ainda não é crente, se está afastado de Cristo, chegou a noite, chegou o dia, chegou a hora de você entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, porque Ele pode purificar a sua vida e providenciar para nós a vida eterna. Ele nos libertou do império das trevas, glórias a Deus por isso. Mas Ele só nos libertou do império das trevas, versículo de número 13, e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não só nos livrou do perigo,
mas também nos providenciou o reino do seu Filho de amor. Ele não só nos livrou do inferno e da justa ira de Deus, mas abriu a porta do céu e disse assim: sobe para cá, João, porque eu quero te revelar algumas coisas. O abrir das portas em Apocalipse capítulo 4 é Deus abrindo e convidando a igreja a estar com Ele para todo sempre. Isso aqui é fantástico. Sabe por quê? Porque Deus não só nos livrou da morte, Ele também providenciou para nós a vida eterna. Ele não só te tirou do mundo, Ele abriu a porta de uma igreja, de uma comunidade, para inserir você e fazer com que você cresça no Evangelho, na graça e no entendimento. Então Paulo olha para a igreja de Colossos e diz para eles: irmãos, eu sei que vocês estão enfrentando severas perseguições, só que eu quero lembrar vocês que Cristo nos libertou do império das trevas. Não retorne para esse lugar de trevas, olhe para aquilo que Ele providenciou. Ele providenciou o reino do Filho do seu amor. O céu será um lugar que haverá constante amor. Aqui não existe o verdadeiro amor. Aqui, pai está matando filho, filho matando pai. Aqui a mulher mata o marido, marido mata a mulher. Aqui os próprios filhos estão se matando. Aqui não existe amor em lugar nenhum. Aqui um homem vem e dá 60 murros na esposa, sem nenhum sinal de arrependimento ou de amor. O amor aqui se esfriou, mas Paulo diz para a igreja de Colossos que o reino do Filho do seu amor está preparado para nós. O céu é realidade, o céu é verdade, e o céu é um lugar de amor reservado para a igreja, para os crentes que, buscando Jesus, querem viver com Ele em seu amor. Tanto é que no versículo de número 14, Paulo diz assim: no qual temos a redenção. Versículo 13, ele diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 14, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Aqui são dois pontos basilares da soteriologia, doutrina da salvação. A soteriologia, que é o estudo da salvação, ou doutrina da salvação, tem dois pontos basilares. Está no versículo de número 14. Primeiro, Ele, Jesus, nele temos a redenção. E a palavra redenção significa libertar um prisioneiro. É só em Jesus que somos livres de verdade. Você lembra de que quando Paulo escreveu para Filemão, dizendo assim: Filemão, você lembra de Onésimo, que era escravo seu? Está comigo aqui na prisão. Ele defraudou você, ele roubou você, só que eu estou te enviando ele. Receba ele com amor, e se porventura ele te deixou alguma dívida, coloca a dívida sobre a minha conta, porque quando eu estiver com você, eu vou fazer questão de pagar tudo isso. Paulo olha para um prisioneiro e diz assim: você era escravo de Filemão. Onésimo, você a partir de hoje está livre, e tudo aquilo que você está devendo, pode deixar na minha conta que eu pago. A mesma coisa, que é o que chamamos de teologia da imputação, é o que Jesus Cristo fez por nós. O que Ele fez? Ele nos livrou da prisão, e todas as nossas dívidas foram colocadas na conta de Jesus, a ponto de que quando Deus Pai olha de cima para baixo, Ele não vê o Breno,
mas ele vê o sangue do seu filho que foi vertido, que está sobre o Breno, e pela fé do Breno, ele é tornado justo, não porque tem justiça em mim, mas porque tem justiça no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele providenciou para vocês a redenção, e essa redenção é libertar um prisioneiro. Lembra quando você queria vir para a igreja, mas estava preso com alguma coisa? Lembra quando você queria sair das drogas, mas as drogas estavam aprisionando você? Lembra quando você estava no vício, seja do cigarro, seja da bebida, ou qualquer outro vício, que você tentava buscar a Deus, mas não conseguia? Agora imagine um vício espiritual, algo que está enraizado dentro de nós, tirando-nos da presença de Deus, tirando o nosso anseio pelas coisas sagradas. Então Jesus Cristo vem na cruz do Calvário, morre e quebra todo esse poder. Nele nós temos a redenção. Ele nos libertou, porque éramos prisioneiros, estávamos presos, cheios de algemas, os grilhões estavam sobre nós. E eu posso dizer, tem muitas pessoas ainda hoje, dentro das igrejas, que estão presas. Vícios, pensamentos, feitos, sem entenderem o que Cristo fez naquela cruz, porque é em Cristo que temos a redenção. Sem Jesus Cristo, continuaremos no vício. Sem Jesus Cristo, continuaremos a mesma pessoa de outrora. Sem a obra de Cristo, sem fé nele, sem desejo nele, sem prazer nas coisas de Deus, continuaremos presos nos nossos próprios desejos. Mas então vem ele com o grande amor que nos amou e nos resgata, nos tira da prisão, de todo o poder do pecado, providencia para nós a liberdade. Paulo escreve a carta aos Gálatas falando da liberdade cristã. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Ele não tira ninguém da escravidão, ele não tira ninguém da prisão para continuar vivendo preso. Você já parou que Satanás, você já parou que o mundo espiritual quer nos aprisionar? Você já parou para pensar que tudo está militando para roubar os nossos desejos das coisas espirituais? Para orar é uma luta, para ler a Bíblia é uma luta, para fazer as coisas para Deus é uma luta, mas para fazer as coisas para nós mesmos, parece que é um estalar de dedos. Eu vou aonde eu quero, faço o que eu quero, compro o que eu quero, mas não consigo me aproximar de Deus, sendo que Ele já nos libertou. É nele que temos a redenção. Então esta noite entenda uma verdade: todas as cadeias que te aprisionavam já foram quebradas. Por que então existem pessoas, pastor Breno, que vivem presas por causa dos seus próprios deleites? Veja o que Tiago diz: porventura vocês não estão sendo tentados pelos vossos próprios deleites, quando esses vos atraem e vos seduz? Vocês estão sendo levados, inclinados pelos próprios prazeres. E ele continua dizendo: de onde vêm as guerras que há entre vós? Porventura não vêm dos vossos próprios deleites? Dentro de vocês há guerras, dentro de você são guerras constantes que querem aprisioná-los. E é por isso que está tendo guerra em todo o canto da igreja, é por isso que está tendo guerra em tudo que você faz, em tudo que você pensa, está tendo guerras espirituais. Estamos sendo bombardeados nas guerras espirituais. Satanás está destruindo e querendo destruir com os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos homens, querendo destruir com tudo. Por quê? Porque o povo não está entendendo que
eles foram chamados para a liberdade. Mas dêem graças a Deus que Ele nos deu a redenção. Ele nos livrou como escravos que éramos. Ele providenciou para nós liberdade, e Ele disse: eu chamei vocês para a liberdade, então procure estar em completa liberdade. Segundo ponto, para que eu feche, o versículo 14 diz: nele nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Sabe qual que é a remissão dos nossos pecados? É literalmente recebermos perdão de todos os nossos pecados. Eu vou dizer isso aqui de novo porque vale um glória aqui. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Você sabia que ninguém pode ir para o inferno pelos seus pecados? E você sabia também que ninguém vai para o céu, ou aqueles que entram no céu não estarão lá porque deixaram de pecar? E aqui não é apologia você pecar, eu vou te explicar. Cristo morreu e nos perdoou de todos os nossos pecados. Os pecados não nos levam para o céu, tampouco para o inferno. O que nos faz chegar no inferno é nós vivermos rejeitando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nos faz entrar no céu é compreendermos o sacrifício vicário naquela cruz do Calvário. O pecado não pode sentenciar ninguém, porque Ele já morreu pelos nossos pecados. Paulo diz no versículo 14: nele nós temos a remissão dos nossos pecados. Significa que fomos perdoados e nada mais pode nos sentenciar ou nos julgar. Você lembra do profeta Zacarias? O profeta Zacarias tem uma visão de que o próprio Satanás se apresenta e começa a julgar, a acusar o sumo sacerdote Josué. Olha a veste dele, está suja. E aí de repente o próprio Senhor responde assim: porventura esse não é um tição tirado do fogo? E o fogo fala de purificação, purificação fala de perdão, perdão fala da maior dádiva, que é a graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo olha para a igreja de Colossos e diz assim: vocês precisam olhar para o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta noite eu venho deixar uma mensagem para todos nós. Nós precisamos olhar para aquilo que Cristo fez, porque quem olha para o que Cristo fez naquela cruz do Calvário, decide abandonar tudo aquilo que o impossibilita de avançar em sua jornada. É por isso, gente, que esta noite a palavra ecoa em nossos corações, nos convidando a olhar e a entender quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nossas vidas. Ele nos resgatou, Ele nos livrou do perigo, Ele providenciou para nós a redenção, Ele nos libertou de escravos, e Ele também providenciou para nós a remissão dos nossos pecados. Ele limpou os nossos pecados. Eu sou o mais imerecedor de estar aqui, e não digo isso como é só força de expressão, só porque o Senhor está falando. Não, eu sou o mais imerecedor. Eu não merecia estar aqui, mas Cristo providenciou para mim essa liberdade, purificou-me, transformou-me e colocou a palavra dele sobre a minha boca. Quem era você? Olhavam para você e diziam: ele, ela, eu duvido. Já sai daí, é só fogo de palha, não presta, não vale. Mas foi lá Jesus Cristo, como diz Paulo, providenciou para nós a redenção. Olhavam para você e diziam: vai morrer nas drogas, vai morrer na bebida, vai morrer na noite, vai morrer na
rua, já já alguém vem dar tiro nele, já já sofre algum acidente, não vai dar em nada. Ele nos livrou, resgatou, nos trouxe para cá, um banho de misericórdia e providenciou para nós toda essa purificação. Por isso, quando Paulo escreve para esta igreja a verdadeira essência do evangelho, o que ele quer é que eles olhem para Jesus e deixem de olhar para os perseguidores, deixem de olhar para todas as afrontas, porque quando colocamos os olhos em Jesus, que o autor aos Hebreus diz que é o autor e consumador da nossa fé, nada tem o poder de nos abalar. Você pode colocar as mãos sobre sua cabeça, fechar os seus olhos. Esta é a tua igreja, Pai, esta é a tua palavra. Não existe nada mais poderoso do que esta palavra. Não tem nada que pode nos livrar a não ser a morte do Senhor naquela cruz. O que Satanás quer colocar na mente de cada um de nós é que não está valendo de nada estar aqui. Nós estamos travando guerras espirituais, guerras psicológicas, no mesmo sentido da igreja em Colossos. Estavam entrando e fazendo com que eles deturpassem o verdadeiro evangelho. Mas Paulo os levou a olhar para a morte de Cristo naquela cruz, para o sacrifício que nos trouxe redenção, remissão. Cadê, morte, o teu aguilhão? Onde está? Nada tem o poder de nos sentenciar. Por isso que sobre a tua igreja essa noite, o teu Espírito Santo possa transformar a sua mente, dando força para aqueles que estão sendo aprisionados, a olharem para Jesus, porque é só em Jesus que eles terão a liberdade, dando forças para aqueles que estão longe dos teus caminhos, buscarem em Jesus a verdadeira luz. Que sobre esta igreja, que sobre esta congregação, o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, suas palmas louvem ao Senhor Jesus.